Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, e versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Glória a Deus. Santo Deus. Então nós estamos diante de um texto bastante revelador e que nos mostra que a vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade eterna de Deus e que sejam salvos da ira vindoura que virá sobre a terra. Mas nós sabemos que, apesar de Deus oferecer gratuitamente a vida eterna, nem todos querem a salvação. Na verdade, a maioria escolheram o inferno. E Deus, ele está tratando de um cenário da época do profeta Isaías, bem parecido com o cenário em que nós estamos inseridos em nossos dias. Glória a Deus. Santo Deus. Porque a nação de Israel havia se desviado da presença de Deus, estavam praticando uma série de abominações aos olhos de Deus e pensando que do jeito que eles estavam, eles seriam salvos. E Deus, ele usa vários profetas, e entre eles o profeta Isaías, para repreender o povo de Israel. Então veja bem, nós nos deparamos com declarações como essa do profeta Isaías em vários outros textos das Escrituras, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido. E mesmo assim, o povo não ouviu a voz de Deus falando com eles. E por conta da desobediência, a transgressão das leis divinas, acabaram sendo entregues nas mãos dos inimigos de Israel, que os fizeram de prisioneiros. Então, veja que no versículo de número 1, Deus diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então veja que Deus o tempo todo Ele está com a mão estendida para o pecador, para salvá-lo. Deus não quer que ninguém se perca e seja condenado ao inferno. Deus quer que todos sejam salvos. Então nós vemos que o problema não está em Deus. O problema está nos seres humanos que optaram por viver em transgressão, transgredindo as leis de Deus, se inflamando em todo tipo de pecados. E por conta disso, muitas dessas pessoas ficarão fora do reino de Deus. Mas a vontade divina é que todos sejam salvos. A mão do Senhor não está encolhida. Os seus ouvidos não estão agravados. Deus está com a sua mão estendida, esperando que o homem se arrependa e se volte para Ele, para que Ele possa salvá-lo. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que a luta para entrar no céu, ela é constante. Nós estamos com 3 inimigos o tempo todo ali junto conosco, tentando de todas as maneiras nos tirar da presença de Deus e nos levar para o inferno. Você tem a sua carne. Não brinque com a sua carne. Isso aqui pode te levar ao lago de fogo. Você tem um mundo. O mundo, ele está o tempo todo ali, em volta de nós e muitas vezes dentro de nós. As informações que nós absorvemos, elas trazem o mundo para dentro de nós. E mesmo você estando dentro de um quarto trancado, o mundo está ali, te oferecendo aquilo que aparentemente parece que é bom para a sua alma, mas na verdade vai destruir a tua alma e te enfiar no lago de fogo, no inferno. Em terceiro lugar, nós temos o diabo, que vai fazer uso dos teus desejos pecaminosos, da tua carne, do mundo que está em você. Ele vai usar todo tipo de artimanha que ele puder usar para te destruir completamente. Então veja que Deus, Ele quer salvar, mas o homem continua endurecendo o pescoço contra Deus, continua caminhando em desobediência, e por conta disso Deus não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Glória a Deus. Na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo, Santo Deus Jesus, capítulo 2, versículos 3 e 4, o Senhor Deus diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Glória a Deus. Veja que aqui nós temos duas coisas importantes. Primeira coisa, Deus quer salvar todo homem. E Deus quer que este homem ele venha ao conhecimento da verdade, que ele conheça a verdade de Deus com profundidade. É a vontade de Deus salvar todos os homens. Foi para isso que o Senhor Jesus ele se fez carne e habitou entre nós, os seres humanos. Ele veio nos doar, nos entregar gratuitamente a salvação, a vida eterna. E você não precisa fazer quase nada, porque Deus já fez tudo. Ele já veio ao mundo, ele se fez carne, ele assumiu a natureza humana, ele morreu para nos salvar. E agora a nossa parte é a mais fácil. Nós só precisamos crer e aplicar em nossas vidas a sua palavra. É por isso que o homem precisa conhecer a verdade eterna, as verdades eternas de Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele fala algo parecido. Olha só o que ele diz aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 9, o Senhor Deus diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Veja que Deus ele só não já destruiu esta terra porque Ele é longânimo e pacífico. Ele não quer que todos os homens se percam. Então Ele usa da sua paciência para salvar o máximo de pessoas que Ele puder salvar. Glória a Deus. Ele quer que todos venham ao conhecimento dEle. E como é que a gente conhece a Deus? Através da sua palavra. E que se arrependam. Veja que um dos empecilhos aqui é o fato da pessoa não se arrepender dos seus pecados. Deus só vai salvar uma alma da ira vindoura que virá da condenação eterna se esta alma se arrepender e voltar-se para Deus. Senão ela vai morrer condenada. Glória a Deus. No versículo de número 2, volta lá para Isaías capítulo 59, versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Glória a Jesus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que os não ouça. Glória a Deus. Veja, irmãos, que a vontade do Senhor Jesus é salvar todos.
Jesus morreu para salvar os drogados, as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os satanistas, os idólatras. Mas tem uma coisa que impede que Deus os salve. Aliás, são duas, né? A iniquidade e o pecado. Isso aqui impede que Deus nos salve. Então, Deus começa alertando aos que estão lá fora sem conhecimento e aos que estão dentro da igreja, que conhecem a verdade, mas vivem na iniquidade, no pecado. Olha só, a palavra no hebraico e avon tem um sentido de perversidade, depravação, culpa ou punição. Santo Deus. Então, esses aqui são alguns dos sentidos de iniquidade. A pessoa, ela é perversa, ela é maligna, ela vive na impiedade e ela não pretende largar aquilo que é maligno, que é perverso, que é abominável aos olhos de Deus. Então, a pessoa que vive na prática da iniquidade, ela não se salva, a não ser que ela se arrependa e volte-se para Deus. Aí o Senhor perdoa e salva ela. Do contrário, ela vai permanecer debaixo da ira de Deus e condenada ao fogo do inferno. No grego, a palavra no grego anomia, ela tem vários sentidos. Eu coloquei aqui apenas alguns desses sentidos, que é o que está lá no texto de Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. A condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei. Aí tem o finalzinho aqui: desprezo e transgressão da lei. Glória a Jesus. É o desprezo e a violação da lei, que é uma transgressão da lei divina. Então nós temos aqui dois personagens enquadrados dentro desta palavrinha, anomia. Primeira coisa, o ímpio que está lá no mundo, sem o conhecimento de Deus. Ele está lá praticando idolatrias, feitiçarias, pessoas usando drogas, na prostituição, pessoas assassinando o seu próximo, fazendo uma série de abominações aos olhos de Deus. Essas pessoas, se elas não conhecerem a verdade e se elas não se arrependerem, serão todas condenadas. Todas. E nós vemos um aumento assustador dessas práticas em nossos dias. Por outro lado, nós temos aquela pessoa que conhece a verdade, mas que é rebelde contra Deus. Ela transgrediu a lei divina. É um transgressor da lei. E não é porque não conhece, é porque conhece.
Glória a Deus. Ela conhece e ela despreza a lei divina, os mandamentos de Deus. E essas pessoas, elas tanto podem ser alguém que já passou pela igreja, como elas podem também estarem dentro da igreja, desviadas do Evangelho. Elas estão dentro da igreja, elas conhecem a verdade, mas elas desprezam as verdades eternas de Deus para viver uma vida de devassidão. A pessoa, ela tem uma dupla personalidade, e essas também serão condenadas quando Jesus voltar, se não se arrependerem. Veja o que é que Deus fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. E interessante que isso aqui também fala que a pessoa que faz isso, ela também é iníqua, né? Ela pratica iniquidade também. Ela tem uma maldade dentro dela. Mas veja bem, Jesus disse assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus. Veja que Jesus está falando aqui de pessoas que estão dentro das igrejas, mas que permanecem na iniquidade. Essas pessoas, elas fazem até prodígios através do nome de Jesus. Elas expulsam demônios, elas curam enfermos, elas fazem muitas maravilhas no nome de Jesus, mas não são crentes, são rebeldes, se levantam contra a palavra de Deus. E essas pessoas, elas podem estar dentro de qualquer igreja. Isso aqui Deus não está tratando de uma placa denominacional. Pode ser que seja uma igreja que tenha todos os mandamentos, que viva a palavra de verdade. E mesmo assim ter pessoas lá dentro que estão em pecados mortais e que vão queimar no fogo do inferno por conta de suas desobediências a Deus. Jesus disse que quando elas estiverem diante dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Então tem gente dentro da igreja que vive uma vida de dupla personalidade. Dentro da igreja é uma coisa, na frente dos irmãos é uma coisa, mas por trás é outra. Muitas vezes maquinam mal contra seus próprios irmãos. Tem gente dentro da igreja que está em adultério. Tem gente dentro da igreja que está na fornicação.
gente da igreja que tem o hábito de mentir de forma descarada, pessoas que lêem a Bíblia, conhecem os mandamentos, sabem dos mandamentos, mas não vivem os mandamentos na prática, porque não creem. Tem dentro de si o espírito de rebeldia. São desertores da palavra. Estas pessoas serão todas condenadas. Glória a Jesus. Na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus, ele diz assim, inspirando o apóstolo Pedro: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Glória a Deus. Veja o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo para nós que o julgamento vai começar em cima do altar. Começa dentro da casa de Deus. Então as pessoas que estão à frente dos ministérios, as pessoas que estão em cima do altar, lá no culto, elas devem ser as pessoas mais santas da igreja, porque do jeitinho que for a liderança da igreja, vai ser toda a igreja. Então, muitos altares estão corrompidos, foram profanados por adúlteros, por mentirosos, por falsos profetas. Vai ter igreja que não vai subir ninguém, de tanta rebeldia que existe dentro dela, começando dos líderes até os membros. Então, o altar precisa ser santificado. Os membros precisam serem santificados. A igreja precisa ser purificada. A igreja precisa largar o erro. E estas pessoas que estão lá dentro, que não irão largar o erro, elas irão morrer condenadas. Elas são rebeldes. A Bíblia fala de rebeldes, a Bíblia fala de joio, que está lá no meio do trigo. A Bíblia fala de bodes. Tudo isso está dentro da igreja. E esses rebeldes, desertores da palavra, serão condenados, porque eles não irão se arrepender. Jesus está falando aqui que quando elas estiverem diante do julgamento, Ele vai olhar para elas e vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus vai condená-las. Glória a Deus. Aqui nós encontramos nesta passagem três personagens importantes. A gente encontra o justo, será o que será salvo. A gente encontra o ímpio e a gente encontra o pecador. Veja bem, olha só, lá no grego, essas duas palavras, elas têm um sentido semelhante a tudo que nós já vimos até agora. Olha só. A palavra no grego, azebes,
que traduz como ímpio, né? Onde aparecerá o ímpio e o pecador. Tem um sentido de alguém que é destituído de temor e de reverência a Deus, e que condena Deus e suas ações, ou seja, um ímpio. Isso aqui também está dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que vivem na impiedade. São ímpios. Eles não creem na palavra, eles não querem a palavra. São apenas simpatizantes do Evangelho. Se vocês prestarem atenção, essas pessoas, elas são visíveis dentro da igreja, porque são as promotoras de contendas, dissensões. Volta e meia está questionando o mandamento. São pessoas ímpias, não amam a Deus e não querem Deus. Elas querem viver dentro da igreja e ao mesmo tempo no mundo. E nós sabemos que não dá para a gente servir a dois senhores, porque você vai agradar mais a um do que ao outro. A regra de Deus é a seguinte: ou nós somos dele ou do diabo. Não existe uma terceira via. Ou você se entrega a Deus de verdade, passa a amá-lo de verdade, a querer viver na prática aquilo que está escrito na palavra de Deus, ou você vai continuar sendo servo do pecado e do diabo. A outra palavra é pecador. No grego é amartolos. Olha só qual é o sentido que ela está aqui nesse texto. Amartolos. Dedicado ao pecado. Um pecador. E não livre de pecado. É uma pessoa que ela vive na prática do pecado. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. A gente já nasce com uma natureza pecaminosa, né? Alguns teólogos chamam de pecado original. Essa natureza pecaminosa, ela vai se manifesta em nós a partir do momento que nós passamos a ter conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. No meio desse dilema, a pessoa ela tem duas opções ali. Ela pode, no meio do caminho, se deparar com a palavra. Ela pode crer, entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e ser salva. Então, ela continua sendo um pecador, mas um pecador que foge do pecado, não é mais aquele pecador que se atira para cima do pecado e que vive na prática do pecado. A palavra lá no grego para pecado é amartia, que tem um sentido de errar o alvo, sair do caminho ou transgredir a lei divina. Então, quando a gente se depara com a palavra, a pessoa precisa dar um giro de 360 graus, mudar a sua rota e voltar-se novamente para Deus, para ser salva. Se ela continuar amando o pecado e vivendo na prática do pecado, ela vai morrer e será condenada ao fogo eterno.
E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da sua palavra e que sejam salvos. É para isso que Deus levantou homens aqui na terra, para ensinar a palavra, para que esta palavra ela chegue ao conhecimento de todos. E aqueles que quiserem servir a Deus e serem salvos, eles irão ouvir, eles irão crer e eles vão querer a salvação. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Essa é a pergunta das perguntas. O que é que eu preciso fazer para me salvar? Isso é o pontapé inicial para se chegar a Deus. Olha só o que é que a palavra de Deus diz. Para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Veja que este homem que era ímpio, que vivia na impiedade e no pecado, ele viu Deus fazer um milagre dentro de uma prisão. Os apóstolos Paulo e Silas, eles expulsaram o demônio de uma jovem. Por conta disso eles foram presos e lançados na prisão. E quando eles estavam lá naquela cadeia, eles começaram a louvar a Deus, e Deus enviou um anjo que estremeceu os alicerces daquela cadeia, e eles foram libertos. Quando o carcereiro viu que os presos tinham sido soltos, ele tentou o suicídio, e os apóstolos falaram para ele que eles estavam ali e que nenhum dos presos haviam fugido. Então o que é que acontece? O homem, quando viu ele ali diante daquele milagre que havia acontecido diante dos seus olhos, ele fez a pergunta das perguntas: Senhores, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Aí os apóstolos Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Aqui está o segredo, irmãos. A gente precisa crer no Senhor Jesus Cristo, crer nas suas santas palavras, e aí a salvação entra na tua casa através de você. Isso aqui na época dos apóstolos, há 2000 anos atrás, existia uma coisa que a gente chamava de patriarcas, os donos da casa, quando eles se convertiam a Deus, toda a família se convertia juntamente com ele. Então era bem mais fácil pregar o evangelho. Os apóstolos iam no cabeça da casa. Quando o cabeça da casa se convertia, a família inteira se convertia também. Então, através do chefe da casa, do patriarca, a salvação entrava na casa dele. Em nossos dias, como é que isso acontece? Através de você. Quando alguém se converte a Deus, a salvação já entrou na casa dele através dele. E é uma questão de tempo para outras pessoas da família também, elas sentirem em seus corações o desejo de servir a Deus e de serem salvas. Para isso,
nós precisamos dar um bom testemunho de vida cristã. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa teu like, compartilhe este vídeo aí com os teus amigos e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus. Amém?